Esther. Minha irmã é igual a mim. Eu sou Rebeca. Minha irmã é igual a mim. As pessoas ficam confundindo a gente, às vezes pensam que sou ela. E eu sou ela. A mãe nos conhece, ela olha pra gente e sabe quem somos. A minha mãe falou meu nome e ela não se confunde. Salmos 47:4. Jesus canta as estrelas e sabe por o nome dela. Que coisa maravilhosa! Deus conhece o nome das estrelas. Ele sabe o nome de cada uma. Como Deus conhece as estrelas? Como ele conhece por a gente? E ele fala meu nome. E Deus sabe que eu sou e me ama. Beijo. Deixa a sua luz brilhar na escuridão, deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Mais uma vez, tá bom? No começo. Jesus disse: você é a luz do mundo, então deixe a sua luz brilhar. Deixa a sua luz brilhar, não esconda não, deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Vou deixar sim brilhar todo dia, em todo lugar. Vou deixar minha luz brilhar. Pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Vou deixar sim brilhar todo dia, em todo lugar. Vou deixar minha luz brilhar. Acenda a luz na escuridão, deixa a sua luz brilhar. Não esconda não, deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus é a luz que está em seu coração. Amém! Espero que vocês tenham gostado demais dessa musiquinha, aprendido, relembrado o versículo e vamos passar para a aulinha agora. Tchau!
Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Estamos aqui em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e hoje eu tenho certeza que nós vamos continuar aprendendo muito sobre a palavra do nosso Deus, não é verdade? Mas antes vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, né? Pedir para que Ele nos ajude a compreender aquilo que Ele tem para nos ensinar através da nossa lição de hoje. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Senhor, que nós temos de aprender mais sobre o Senhor. Que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que tudo que a gente venha ouvir nesse momento, possamos compreender de fato aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos ler um versículo da palavra de Deus, que está lá no livro de João, no capítulo 20, versículo 29. Vamos lá, pode pegar sua Bíblia, abrir no livro de João, capítulo 20, versículo 29, que diz assim: Disse-lhe Jesus, por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, a nossa lição de hoje vai estar baseada nesse versículo, certo? Mas antes da gente entrar, de fato, na nossa lição de hoje, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês já ouviu esta famosa frase que diz assim: eu preciso ver para crer? Isso mesmo, eu preciso ver para crer. Sabe, às vezes aparecem um daqueles nossos amigos, e nos conta aquelas histórias fantástica e você fica assim observando ele falando com tanta verdade e aí quanto mais ele conta, mais a história fica grandiosa e você fica pensando, meu Deus, será que isso mesmo aconteceu? Eu acho que eu preciso ver pra acreditar no que ele tá falando. É muito grande, é muito fantástico isso que ele tá falando. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu com um de vocês? Eu acho que sim, também. Então, o personagem da nossa história de hoje tem um pouco a ver sobre isso que eu acabei de falar para vocês, certo? Mas antes de falar sobre ele, deixa eu contar também outra história para vocês. Durante o ministério de Jesus aqui na Terra, Jesus escolheu 12 homens, 12 discípulos, 12 alunos para caminhar com ele na sua trajetória quando ele passou aqui na Terra. E esses homens que Jesus escolheu, esses 12 homens, eles não eram pessoas tão importantes assim daquele tempo. Não eram governadores, não eram milionários. Não, pelo contrário. A grande maioria deles eram homens simples. Sim, tinham famílias muito humildes, profissões que não eram tão bem remuneradas. Enfim, como aqueles homens tinham para aprender do seu mestre. E isso a gente vai ver à medida que a gente for conversando aqui nessa manhã com vocês. Então, quanto mais Jesus convivia com aqueles homens, mais Jesus percebia o quanto eles precisavam amadurecer, o quanto eles precisavam aprender do seu mestre. E foi isso que Jesus viu. E um dos momentos que Jesus percebeu isso foi quando dois desses discípulos, um chamado João e o outro chamado Tiago, começaram a discutir de qual lado eles deveriam sentar do lado de Jesus quando estivessem no céu. E ficou aquela discussão, um queria sentar à direita, o outro queria sentar à esquerda, e uma conversa vai, conversa vem. Jesus ficava observando e dizia, realmente, como estes homens precisam aprender mais de mim. E em outro momento que Jesus também observou isso, foi quando um grupo desses discípulos, eles não conseguiram se manter acordados, mesmo sabendo o que Jesus estava por passar. O seu mestre estava pronto, quase a ponto de ser capturado, crucificado, passar por todo aquele sofrimento, e mesmo assim, os seus discípulos, aqueles seus amigos, não conseguiram se manter nem por um momento acordados para orar, para que o Senhor pudesse passar por aquele tão grande sofrimento. E Jesus, tinha todos os motivos para ficar decepcionado com aqueles discípulos, com aqueles amigos que ele tinha, mas não foi assim que Jesus agiu.
Pelo contrário, no capítulo 13 do mesmo livro de João, a gente vê que Jesus ele dá um exemplo de amor para aqueles homens que ficou realmente marcado para toda a história. Jesus, né, ele vai lavar os pés dos discípulos. Imagina só que função humilde, né, função de servo que o Senhor se tornou naquela hora para mostrar a eles o quanto humildes eles deviam ser, né? O quanto de amor eles deviam passar uns para os outros. E naquela época, você lavar os pés de alguém era a função mais humilde que alguém poderia ter. Então, não foi com repreensão, não foi com humilhação que Jesus os ensinou, mas pelo contrário, foi com o seu grande exemplo. Foi com exemplo de amor e de humildade que Jesus fez isso. Mas o discípulo que nós vamos focar nessa lição de hoje, né, se chama Tomé. Isso mesmo, por isso que eu falei, né, aquela frase bem famosa no começo, né, é preciso ver para crer. E é isso que a gente vai entender também a partir de agora, certo? Tomé, ele aparece em alguns momentos muito importantes do ministério de Jesus. E o primeiro desses momentos que eu queria falar para vocês foi na morte de Lázaro. Isso mesmo, né? Jesus já sabia que Lázaro havia morrido, né? E ele se inquietou, ele não estava na cidade onde Lázaro havia morrido, ele estava em outro lugar e ficou sabendo dessa notícia e Jesus ficou muito triste porque ele tinha Lázaro como um grande amigo também. E ele queria voltar para a cidade onde Lázaro estava, só que os discípulos o alertaram de uma grande notícia, né? Eles tinham saído de lá, de onde Lázaro havia morrido, porque os judeus não estavam gostando muito, né, do que Jesus estava falando por lá, os milagres que Jesus havia fazendo, e os judeus queriam apedrejar Jesus, e os discípulos também. Ou seja, queriam matar Jesus. Né? E eles tiveram que sair de lá rapidamente. E os discípulos começaram a dizer a Jesus: Jesus, eu acho que não é uma boa ideia o Senhor ir até onde Lázaro está. E ele disse: nós vamos sim. E na mesma hora Tomé saltou e disse assim: e nós iremos também. E se o mestre morrer, nós iremos morrer com ele. Olha só que fé essa de Tomé, uma fé invejável, né? Uma fé grandiosa. Quem não queria ter uma fé dessa, uma coragem dessa? Na verdade, e esse foi um dos primeiros momentos que Tomé apareceu no ministério de Jesus, demonstrando grande fé. Em outro momento, né, que Tomé aparece no ministério de Jesus, foi quando Jesus aparece confortando os discípulos. Né? Jesus já sabia que tinha chegado a sua hora. Essa parte do texto está também lá em João, do capítulo 14, do versículos 1 ao 6. E Jesus está ali conversando com seus discípulos, né, para que eles se confortassem, que já tinha chegado sua hora e que todo o plano de Deus iria se cumprir na sua vida. E os discípulos ouviam aquilo, né, e tentavam se conformar de alguma forma. E Tomé salta mais uma vez e disse assim: mas Senhor, para onde o Senhor vai? Nós não sabemos o caminho. E Jesus recita aquele versículo que é tão conhecido de todos nós. E ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Né? E Tomé ouve aquelas palavras e se enche de entusiasmo. E mais uma vez, a sua fé é invejável naquele momento. Ele crê, né, que Jesus realmente era o caminho. Ele era a verdade e ele era a vida. E que eles só poderiam ter a vida se continuassem seguindo ao seu Senhor. E em outro momento do ministério de Jesus em que Tomé aparece, não é num momento tão legal assim, né? Um homem que a gente viu de uma fé gigantesca, agora parece que deixa a incredulidade penetrar o seu coração. E é justamente na incredulidade de Tomé que a gente vai ver isso nesse momento. E essa parte do texto também está lá em João, no capítulo 24, no versículo 29. Né? Jesus já tinha partido, já tinha morrido, já tinha sido crucificado, ressuscitado, e ele aparece para os discípulos. Né? Os discípulos estão ali reunidos, né? Eles estão conversando, e Jesus aparece para eles, só que Tomé não estava lá.
né? E os discípulos ficaram eufóricos. Jesus vai embora e quando Tomé chega, todos os outros vão contar para Tomé o que tinha acontecido. Olha só, Tomé, o nosso mestre veio aqui, nos visitou, que coisa maravilhosa. E Tomé, infelizmente, nessa hora, se tornou um incrédulo. Ele disse, eu preciso ver as feridas das suas mãos. E também o lado que ele foi ferido, que o nosso mestre foi ferido, para que eu possa crer. Eu não estou acreditando nessa história de vocês. Parece aquela história do começo, lembra? Nosso amigo falando história fantástica e a gente não acredita. Da mesma forma foi com Tomé. Ele não acreditou. Só que em outro momento Jesus reaparece para os discípulos e Tomé está ali. E naquela hora Jesus mostra suas mãos, né? Mostra suas feridas, mostra o seu lado que foi ferido. E nesse momento, Tomé acredita que realmente o seu mestre estava entre eles. Não é verdade? E nesse momento, eu relembro o versículo que a gente disse no começo, né? Em João capítulo 20, versículo 29, que diz, disse-lhe Jesus, porque me viste, creste, mas bem-aventurado os que não viram e creram. Que verdade! Que o Senhor enche o nosso coração dessa fé, né, queridos? Que a gente possa crer mesmo sem ver. É fácil? Não. Tem momentos que a incredulidade também penetra no nosso coração? Sim, é verdade. Nós somos falhos e precisamos da graça de Deus. Não é verdade? Deus poderia ter escolhido homens menos complicados, né, para segui-lo. Mas esse não era o plano do nosso mestre. Né? Jesus, quando chamou seus discípulos, ele não os transformou antes de chamá-lo. Não, pelo contrário, a transformação foi acontecendo a partir do momento que esses homens começaram a caminhar com Jesus, que eles começaram a ver o exemplo do seu mestre e como Jesus ensinou aqueles homens, tanto a Tomé como aos outros discípulos também, como eles foram aperfeiçoados. E também não foi assim conosco. Não é verdade? Um dia o Senhor nos chamou, né? Nós não conhecíamos nada, mas a partir do momento que nós começamos a seguir o nosso mestre, a nossa vida mudou, nós nos tornamos nova criatura, os nossos olhos se abriram e a gente começou a entender muitas coisas e todo o nosso comportamento foi mudado, não é verdade? Então, que nós possamos também, assim como foi com os discípulos, nos parecer cada vez mais com o nosso Mestre Jesus, certo? Nós devemos amar as pessoas assim como elas são, né? A gente deve olhar para os seus defeitos e ver naquela pessoa o quanto Deus também está trabalhando na sua vida, assim como Ele trabalhou na nossa um dia, né? Nós estávamos longe, distantes do Senhor, mas Ele nos chamou e está nos transformando dia após dia. Então, quando alguém lhe machucar, quando alguém lhe chatear, você deve olhar para essa pessoa e dizer assim, não, Deus também está trabalhando na vida dela. O seu coração também está em obras, assim como o nosso também está. Né? Então, que o Senhor aplique, né, essa lição no nosso coração, que possamos crer cada dia mais no nosso Senhor Jesus, mesmo sem ver. Hoje nós não podemos ver, mas que possamos crer de todo o nosso coração, que o Senhor aumente a nossa fé e o nosso entendimento, e que possamos cada dia mais, né, queridos, parecer com o nosso Mestre, com o seu ensinamento, através dos seus ensinamentos. E onde estão os seus ensinamentos? Na sua palavra, né? Então, que Deus nos abençoe, que Ele faça com que a sua palavra frutifique em nosso coração para a glória do seu nome. E que a graça do Senhor nos perdoe por todos os nossos pecados, inclusive por aqueles momentos de incredulidade que infelizmente às vezes ainda entram no nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais essa lição neste domingo. Pai, que possamos realmente entender aquilo que o Senhor trouxe para nós. Ó Deus, que possamos ter uma fé inabalável, assim como nós vimos no começo da história de Tomé. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos crer mesmo sem ver e que possamos cada dia mais, Senhor, aprender contigo, Senhor, a ser parecido contigo, a te amar e amar ao nosso próximo sem olhar os seus defeitos. Ó Deus, nos livra de toda incredulidade, de toda falta de fé, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Tchau, gente. Deus abençoe vocês.